Eu sou o enfermeiro Thiago Salmito, sou especialista em nefrologia, especialista em terapia intensiva, mestrado em ciências farmacêuticas e sou doutorando em biotecnologia em saúde. Venho compartilhar um pouco a respeito de vigilância epidemiológica em unidade de clínica de diálise. Vamos lá? Qual o objetivo desse tema, né? Conhecer as estratégias de prevenção de infecções em hemodiálise. Nosso foco é o quê? Justamente vigilância epidemiológica a respeito principalmente das infecções relacionadas à assistência à saúde, e um dos focos bastante relevante quando se trata de serviço de hemodiálise e paciente doente renal crônico é o acesso vascular. A vigilância sanitária ela está embasada em algumas portarias. Na década de 90 nós temos a portaria 2616, que aborda comissões de controle de infecção hospitalar, sendo obrigatória nas instituições de saúde. A portaria 529, 1º de abril de 2013, que ampara o Programa Nacional de Segurança do Paciente, e nele está inserido, no mesmo ano, foi inserido justamente a implantação, a necessidade do Núcleo de Segurança do Paciente, aonde contempla todo o contexto de segurança e vigilância na hemodiálise, em especial doente renal crônico, e também a portaria número 117 de 26 de janeiro de 2015, que é o Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente em Serviço de Diálise. Em base nessas portarias, a vigilância epidemiológica, ela consolida uma supervisão em base em uma assistência segura, priorizando a segurança do paciente. O que é necessário para que ocorra o sistema de vigilância sanitária? É obrigatório que as instituições notifiquem mensalmente os indicadores, diversos indicadores, tais como o número de infecções relacionado à bacteremia, acesso vascular, o número de hemocultura positiva, e essas notificações elas são de caráter mensalmente, aonde durante uma fiscalização por parte do órgão da Anvisa existe um roteiro no qual esse roteiro ele norteia os indicadores para que possa ser avaliado as práticas aplicadas naquela instituição, garantindo o quê? Através desses indicadores, garantindo que comprove que naquela instituição tenha uma prática segura acerca de vigilância epidemiológica e sanitária. Eu trago para vocês, no contexto de hemodiálise, uma portaria que é extremamente relevante, que é a 154, de 15 de junho de 2004. O que é que ela fala? Dentre as boas práticas aplicadas em clínica de diálise, nós enfermeiros nós somos responsáveis pela qualidade da água utilizada durante a hemodiálise, que diariamente nós temos a obrigação de supervisionar ou então de realizar alguns testes diários, comprovando que a qualidade da água que será utilizada na hemodiálise, como também alguns exames mensais no qual nós enfermeiros, principalmente o enfermeiro responsável técnico, ele é responsável em garantir que aquela água está própria para o uso durante a hemodiálise, garantindo o quê? Ausência de coliforme total, de presenças de bactérias heterotróficas ou então presença de endotoxina, porque nós sabemos que se houver uma contaminação da água, pode ocorrer ou com certeza irá ocorrer casos de bacteremia. O quanto que é importante o enfermeiro nefrologista, ele está envolvido em todo o processo de qualidade. Dando continuidade à importância da resolução DRC 154 de 15 de julho de 2004, em 1996, em Caruaru, Pernambuco, nós tivemos um incidente de grande importância de forma negativa para os profissionais da área da saúde, em especial os doentes renais crônicos que dialisavam na instituição. Cerca de 60 pacientes evoluíram para óbito após a água utilizada para a hemodiálise naquela instituição está contaminada por cianobactéria, ou seja,
Como eu falei no slide anterior, a importância do enfermeiro estar envolvido no contexto da qualidade de água diária e mensal. Quando ocorre uma contaminação por parte da água, o uso impróprio da água pode trazer sérias consequências, como o paciente pode ter a necessidade de ser internado ou evoluir até a óbito, que no caso que aconteceu em Caruaru, a água utilizada para hemodiálise ela estava contaminada por cianobactérias. Então, a vigilância epidemiológica, ela atua no serviço de diálise, né, avaliando as condições, as práticas que os pacientes em diálise estão sendo submetidos. Avaliando o quê? Os pacientes doentes renais crônicos, pela própria doença, o sistema imunológico ele já está comprometido em decorrência de pulsões em fístula arteriovenosa, pulsões de catéter, infecções recorrentes relacionadas a acesso vascular ou outras infecções, né? E a atuação da vigilância epidemiológica é justamente avaliar as práticas diárias acerca desse paciente que está sendo submetido a essa terapia de alta complexidade no qual a hemodiálise ela está inserida. Porque o paciente doente renal crônico ele tem uma exposição maior a complicações com a tendência maior de internamento, um aumento de morbidade e mortalidade relacionada ao tratamento. Então, a vigilância epidemiológica, né, ela trabalha muito relacionado às infecções relacionadas à assistência à saúde. O que é que significa? O paciente ele vai para a clínica de diálise para realizar o tratamento e por falha da assistência ele pode ter uma complicação. Complicação essa que pode ser uma infecção relacionada a um catéter de curta permanência, popularmente conhecido como o CDL, ou catéter de longa permanência, popularmente conhecido como Permicat. Permicat é a marca do catéter, ou então infecção durante a punção de uma fístula arteriovenosa ou de uma prótese conhecido popularmente como PTFE, que é a marca da prótese que simula um vaso que possibilita pulsões e assim ocorra a hemodiálise, o tratamento hemodialítico. Tá? Então, nesse contexto de hemodiálise, o serviço de vigilância epidemiológica atua no serviço de supervisão, de avaliação de qualidade, e o enfermeiro, além de supervisionar todo esse contexto de infecções relacionadas à assistência, ele tem que avaliar diariamente a qualidade da água. São dentre as funções diariamente que o enfermeiro em clínica de diálise ele desempenha, e a vigilância epidemiológica ela supervisiona justamente esses objetivos, esses indicadores nos serviços de diálise. Né? Qual é o objetivo do sistema de vigilância epidemiológica em clínica de diálise? Né? Determinar o perfil epidemiológico das infecções. As infecções são de corrente sanguínea, são relacionadas a ósseo, são relacionadas a pulsões. Existe surto, um exemplo, está tendo um surto de enterococos, surto de bactérias estafilococos, então é responsabilidade da vigilância sanitária identificar se está ocorrendo surto naquele serviço ou nos serviços, consolidar dados encontrados. Então, se existe surto, se existe um número significante de infecções, provavelmente naquela instituição o aumento do consumo de antimicrobiano aumentou, o número de hemoculturas positivas aumentaram. Então, são indicadores que consolidam o trabalho da vigilância sanitária, e assim a vigilância ela consegue dar suporte às instituições, que o objetivo é esse, levantamento de dados e elaborar estratégia para dar suporte às instituições de serviço de diálise. Então, dando continuidade, a vigilância ela avalia a quantidade de infecções da corrente sanguínea relacionado ou não ao acesso vascular, pois o paciente com o índice de infecções recorrente ele tem uma maior probabilidade de mobilidade e mortalidade, aumenta a frequência de internamento e complicações associado ao acesso vascular. Reforço que
o acesso vascular para o doente renal crônico significa a vida para o paciente, então a vigilância epidemiológica ela trabalha muito na supervisão, na vigilância de recorrência de infecções relacionadas ao acesso e elaborando estratégia preventiva. Algo extremamente importante da atuação da vigilância sanitária é determinar o perfil microbiológico daquela instituição. Exemplo, a predominância naquele serviço X de diálise são predominância de bactérias positivas e a vigilância identificou o quê? Uma mudança de perfil microbiológico. Antes era bactérias positivas e agora há uma predominância de bactérias gram-negativas. Por que essa mudança? Mudou o perfil do paciente, mudou ou aumentou o uso indiscriminado de antibiótico. Então, é uma das responsabilidades da vigilância epidemiológica identificar o perfil epidemiológico, o perfil microbiológico e se houve ou não alteração no perfil microbiológico, assim consegue ter uma visão mais ampla dos serviços de diálise. Qual o objetivo, né? O objetivo é identificar que nos serviços de diálise os pacientes de uma determinada instituição ou as instituições de diálise daquela região aumentou o número de internamento de paciente doente renal crônico, por quanto tempo o paciente doente renal crônico ele está com catéter temporário, que a recomendação é que o paciente ele faça uso de um acesso permanente, se houve uma soroconversão de um paciente que tem sorologia negativa e ele soroconverteu na clínica, que isso pode estar relacionado a uma falha no processo assistencial por parte dos profissionais da saúde, quantos pacientes evoluíram a óbito relacionado ao tratamento hemodialítico. Outro dado extremamente importante que a vigilância sanitária investiga é o uso de antibiótico, em especial a vancomicina. Qual foi o quantitativo mensal da instituição em uso do antibiótico vancomicina para tratar as infecções naquela instituição, quantas hemoculturas positivas e quantas hemoculturas, além de positiva, a incidência dessas hemoculturas com presença de bactérias multiresistentes. O que é que a vigilância sanitária percebe? Percebe um aumento no quantitativo de bactérias multiresistentes em clínica de diálise, que antes não era o perfil. Isso era um perfil mais de instituição hospitalar e agora está sendo comum presença de pacientes em clínicas renais com bactéria multiresistente e isso é um dado preocupante. Sobre a obrigatoriedade de notificação, né? Como eu falei logo no primeiro slide, as instituições são obrigatórias a notificar. Essa obrigatoriedade ela está relacionada à clínica, a serviço de diálise, de serviço crônico. As instituições intradialíticas, por exemplo, uma instituição intra-hospitalar, uma instituição a nível hospitalar que oferece tratamento dialítico a paciente que está numa enfermaria, a paciente que está numa UTI, ela não é obrigatório que seja notificado ou que ocorra essa notificação a nível mensalmente. Não é obrigatório, porém é uma recomendação. Então, de acordo com a nota 02/2019, os serviços de diálise crônico são obrigatórios notificar junto à Anvisa os casos de infecções relacionadas principalmente a infecções relacionadas à assistência à saúde. Aqui é só dando um exemplo que o paciente durante a diálise ele pode ter bacteremia, calafrio, pode ter febre, isso relacionado ao acesso vascular, quando o profissional principalmente não higieniza as mãos, aquela bactéria que está ali na superfície ela pode entrar intravascular e causar um quadro de bacteremia, aquela infecção ela pode ficar instalada, podendo causar uma endocardite, né? Então estou falando de uma infecção local que ela pode evoluir de forma sistêmica e ficar instalada em determinado órgão.
algo extremamente importante é o caso de endocardite causada que pode estar relacionada ao acesso vascular a uma punção, tá certo? Então, são situações extremamente importantes que eu tenho que estar atento, eu enquanto enfermeiro, à monitorização dessa infecção, a coleta de hemocultura, o intervalo de uma hemocultura para outra, no mínimo de 10 a 15 minutos e colher de locais diferentes, tá bom? Então aqui só ilustrando alguns exemplos, né, de infecções relacionadas à assistência à saúde. Uma paciente que chegou no serviço de diálise sem um catéter, provavelmente ele não estava fixado, provavelmente ele não foi orientado por parte da equipe, quanto momento do banho, quanto proteção. Isso é um cateter duplo lume, a primeira imagem. A do meio é um cateter de longa permanência, onde o cuff está esterilizado, onde aumenta a probabilidade de infecção. E aqui é um permiquete mais à direita, onde tem hiperemia local, ou seja, uma infecção já instalada. Outro exemplo de infecções instaladas no ósseo, né, que pode ser relacionado à falha no processo de assistência à saúde. Aqui são exemplos, a primeira imagem é uma infecção local de uma prótese, né? Paciente com prótese, ele está relacionado a paciente com falência de acesso, onde a equipe tem que ter um cuidado maior, já que é uma porta de entrada para infecção. E nas duas imagens a gente consegue ver que uma infecção já instalada, que provavelmente ela evoluiu, né? Então qual antibiótico foi utilizado ou se houve um atraso ao início do início do tratamento com antibiótico, que isso fez com que tivesse uma necessidade de uma intervenção e uma suspensão do uso do acesso vascular. Aqui são novas imagens relacionadas à infecção de fístula. Muitas das vezes está relacionado à falha no processo de higienização das mãos por parte do profissional ou por parte do paciente que não higienizou corretamente a fístula, e mesmo assim o profissional de enfermagem, em especial quem funciona, não orientou quanto à higienização correta por parte da fístula e do profissional. Então, em relacionado à hemocultura, a hemocultura tem que ser colhido em intervalo de 10 a 15 minutos, como eu citei. A partir do momento que eu tenho uma cultura positiva, eu tenho que ter um intervalo para uma nova coleta. O recomendado é que tenha um intervalo de 21 dias. E a partir do momento que eu tenho um micro-organismo positivo em uma das amostras, a amostra 1 deu positivo e a amostra 2 não deu negativo, eu tenho que notificar como uma infecção ali instalada e eu tenho que, aquele crescimento daquele micro-organismo, ele consequentemente ele tem que ser repetido a nova coleta por 21 dias e aquele crescimento ele tem que ser notificado junto à Anvisa. Os indicadores, né, que a Anvisa ela trabalha com os indicadores. Esses indicadores são o quê? O número de internamento de pacientes em tratamento hemodialítico, quantos pacientes utilizaram o catéter duplo lume, por que ele não está com catéter definitivo, por quanto tempo ele está com catéter temporário, quantos pacientes soro converteu, se houve infecção de fístula, infecção de catéter permanente, quantos casos de bacteremia relacionado à contaminação da água, né? Se esses casos de bacteremia foram comprovados por hemocultura ou somente por sintomas como febre, calafrio, tremores, né? Isso é uma situação grave que muitas das vezes o paciente necessita ser internado. Tá? Então, o que é que a vigilância epidemiológica ela busca? Ela busca o quê? Uma diálise segura. O quê? Né? Nós não estamos falando de um assunto novo. Desde 2013, com o plano de segurança do paciente, nós trabalhamos com o quê? Com o objetivo de oferecer uma diálise segura através dos indicadores citados anteriormente. É uma ferramenta utilizada pela vigilância sanitária para poder avaliar e monitorar o serviço de diálise. O objetivo de avaliar as práticas qual é? É reduzir o número de eventos adversos, identificar se ocorre alguma fragilidade, se eu tenho um aumento de infecção de acesso vascular, existe uma fragilidade
de infecção por parte de falha na higienização das mãos. Eu tenho que disseminar conhecimento para a equipe profissional, disseminar para o paciente familiar, já que o plano de segurança do paciente ele envolve nesse contexto de infecção, contexto de segurança, de tratamento, o paciente e seus familiares para que ocorra uma assistência segura. A partir do momento que eu capacito a equipe profissional e os pacientes, eu consigo prevenir eventos adversos e eu consigo nortear, fazendo com que minimize esses eventos de bacteremias, de infecções, e eu consigo oferecer uma qualidade no tratamento dialítico. Observamos que a Anvisa publica anualmente, né, o número de instituições que notifica ainda é inferior. O Ceará ainda é um dos estados que está com notificação inferior a 40 mil por ano. A realidade é uma realidade bem mais significativa. São Paulo e Minas Gerais são os estados no qual as clínicas notificam com maior frequência. Isso significa o quê? Significa que através das notificações a gente consegue identificar as falhas, né? Quais as principais situações notificáveis. No caso, falha durante a assistência à saúde, acidente relacionado ao paciente cai por conta que é um paciente idoso, que tem alteração motora, um paciente deficiente visual, e falhas relacionadas ao acesso vascular, e paciente com medo do tratamento, ele acaba abandonando. Então, quando nós notificamos, a gente consegue ver esses dados, os dados passam a ser mais palpáveis. Os eventos notificados, eles são considerados nenhum dano para o paciente, leve, moderado e grave, e pode até levar para óbito. O que predomina são casos leves, mas porém esses leves podem evoluir de forma negativa, levando o paciente a óbito. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é diminuir casos como hematoma, infecções relacionadas a acidente, falha na programação da máquina. Então preciso de uma capacitação efetiva por parte dos profissionais de enfermagem. Assim eu vou reduzir risco de infecção, erro de administração, erro de punções erradas. Então esses eventos que são considerados leves, eu consigo elaborar estratégia para prevenir e assim oferecer uma qualidade de diálise. Então, queria agradecer, espero ter contribuído, e o objetivo de notificar é justamente elaborar estratégia de forma a contribuir para uma diálise segura e com qualidade para o paciente.